Amém, Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Que bom que nós temos a oportunidade de estar mais uma vez exaltando em unidade o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu estava ouvindo o irmão Arthur ministrar, aqui trazer a reflexão para nós e pensando, né? Que bom ouvir jovens falando dessa forma. Para ver se dá uma despertada nos velhos. Nós. Porque quando a gente vê um jovem falando desse jeito, a gente ainda tem esperança da geração futura. E a geração futura são os nossos filhos. Eles assumirão os nossos lugares. E a obra do Senhor vai continuar no nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, nós vamos ler os versículos 1, 2, 8, 9 e 10. Daniel, capítulo 12. Graças a Deus. Daniel, capítulo 12. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 1 e 2. Aqui na minha Bíblia, na versão NVI, o subtítulo aqui é Os Tempos do Fim. E diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Versículo 8. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Versículo 9. Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios, sim. Amém? Quero pedir o pastor para colocar o versículo 10 na versão da Bíblia dele. Ara. Porque na minha fala, muitos serão purificados, alvejados e refinados. Em outras versões dizem, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Amém. Os irmãos podem sentar no nome de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar aí no versículo 10. Quando nós lemos esse livro de Daniel, há uns dias atrás, o Departamento de Mulher fez um propósito de oração. Nós oramos 21 dias no propósito de Daniel. Então nós lemos esse livro 2 vezes, praticamente. E nós fomos refletir. O livro de Daniel, ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Porque Daniel, ele era um jovem, ainda na mocidade, judeu, que ele foi levado cativo para a Babilônia para servir o rei Nabucodonosor lá no palácio. E esse jovem, logo, ele se destacou entre os povos daquela nação, porque Deus estava sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre Daniel. E Deus entregava para ele visões, revelações, interpretação de sonhos e adivinhações
que os outros magos daquele reino não conseguiam compreender, porque era além do entendimento humano. Então, logo nós percebemos que Daniel, ele era um instrumento de Deus naquele lugar para levar a mensagem de Deus naquele lugar. Nós precisamos entender por quê? Porque mesmo Daniel sendo jovem, longe de casa, longe da sua cultura, longe dos seus hábitos, ele não se corrompeu. Porque a fé dele era alicerçada na rocha. A base dele era a palavra de Deus. E quando Daniel teve essas visões e essas revelações que esse livro traz para nós, Jesus ainda não tinha vindo. É no Antigo Testamento. Então, ele não sabia o que ia acontecer. Ele estava além do seu tempo. Hoje, nós entendemos as revelações, algumas de Daniel. Por quê? Porque Jesus veio e muitas delas já se cumpriram. Porém, muitas ainda estão sendo estudadas, mas excede o nosso entendimento humano. Tem coisa que a gente não vai entender, só quando passar o processo. Então, nessas palavras aqui, ele estava se referindo às últimas visões que ele estava entregando, que Deus entregou para ele. A visão de um homem vestido de linho que ele viu traz referência a Jesus. E esse homem conversou com ele, e assim como eu e você, Daniel tinha dúvidas de como seria o futuro. Porque hoje nós queremos saber como que vai ser o fim do mundo. Nós queremos saber como que vai ser o fim dos tempos. Jesus vai voltar, sim, mas como que vai se dar? Como que vai acontecer? Como será? Ninguém tem curiosidade sobre isso? Nós temos, mas excede o nosso entendimento. Então Daniel, ele tinha essas visões, só que o Senhor falou para ele: Daniel, essas palavras desse livro aqui que Deus entregou para Daniel, Deus falou para ele: essas palavras serão seladas e lacradas até o fim do tempo. Então, Daniel, você não vai entender aquilo que eu estou dizendo agora. Você vai compreender somente aquilo que eu te mostrar. E aí, eu estava refletindo nesse livro, e nesse capítulo 10, que ele traz essas informações do fim dos tempos, né, dos tempos do fim, eu fiquei refletindo aqui sobre o versículo de número 10. Porque no versículo 8 ele diz assim, ó: eu ouvi, mas não compreendi. Quantas coisas na Bíblia nós ouvimos e não compreendemos? Nós queremos entender. E o Senhor fala abertamente para nós, mas nós não conseguimos entender a linguagem do Senhor para nós. E aí me chama muita atenção o processo pelo qual Deus fala para Daniel que os cristãos irão passar no fim dos tempos. E aí eu quero trazer essa reflexão aqui para nós. Porque ele diz como é que vai acontecer conosco quando o fim do tempo estiver próximo. Eu não estou falando que o mundo está... Eu estou falando do final dos tempos, da segunda volta do Senhor Jesus. Só porque nessa época aqui, Jesus não tinha vindo nenhuma vez. E aí, olha só, lá no versículo 10, ele diz assim, ó, Deus diz assim para Daniel, porque ele fala: Senhor, eu não entendi. Aí Deus diz para ele assim, ó: Daniel, muitos serão purificados. Purificados de quê, Senhor? Purificado dos pecados. Muitos serão limpos, muitos serão livres, restaurados, renovados. Mas como assim purificados? E aí ele segue: muitos serão alvejados, muitos serão refinados. E eu parei nesse versículo. E aí eu fui pensar: muitos serão purificados. O que é purificar? Purificar é se tornar puro. Purificar é tirar as impurezas. Purificar é filtrar. Purificar é arrancar todas as mazelas. Purificar é ser limpo, é ser retirado aquilo que não presta. Um exemplo de purificação: nós temos aí os purificadores de água. Mas eu quero levar um pouquinho mais no tempo antigo. Eu não sei vocês, mas quem é que já viu o filtro de barro? Amém.
No filtro de barro, ele tem duas partes, uma em cima e outra embaixo. E nós colocamos a água em cima para que ela seja filtrada, purificada, para que ela seja potável para o consumo. Hoje, nesses filtros, tem um filtro ali dentro. Naquela época, ou ainda hoje, aqueles dois recipientes, aqueles objetos que filtram aquela água, é chamado de vela. E a gente colocava água ali dentro, eu estou falando de mim, da minha infância, da minha adolescência, e a gente colocava água naquele compartimento de cima, e às vezes tinha sujeira na água, tinha cisco, não é? A gente pegava a água da cisterna, a água do córrego, aquela água estava até mais escura, e nós colocávamos ali naquele filtro, e o processo era lento, e a água ia sendo purificada para que ela fosse potável para o nosso consumo. Então, tinha vírus e bactérias que não passavam ali. Então, esse processo é lento. A gente colocava água de manhã para que a parte de baixo ficasse cheia à tarde. Então, purificar é passar por um filtro, é passar por um processo para que seja limpo e potável. E aí o Senhor diz mais para Daniel. Ele diz, muitos serão alvejados. O que é alvejar? Na palavra brasileira, no dicionário brasileiro, a palavra alvejar tem dois significados. O primeiro é ser colocado no alvo, na mira, na direção. Ser um objeto pelo qual vai ser alvejado por algo, vai ser atingido por algo. E na segunda definição, alvejado é tornar-se branco. Por isso que eu pedi a outra tradução da Bíblia, porque lá não diz alvejado, lá diz embranquecido. O que é embranquecido? Tirar sujeira, tirar o que não presta, limpar. E aí, quando nós pensamos, principalmente as mulheres, quando nós temos uma roupa branca, que ela está encardida, amarelada, manchada, suja, o que nós fazemos? Nós levamos ela para um processo de alvejar, não é? Nós colocamos um produto que clareia, um produto que limpa. E esse produto chama alvejante, que deixa alvo, que deixa branco, que deixa claro, que tira tudo aquilo que é encardido. Agora, qual é o processo para essa roupa sair de um padrão sujo, manchado, amarelado, encardido para um branco novo? A gente pega essa roupa e a gente coloca nela quiboa, cloro ativo, Vanish, sabão de álcool, bicarbonato, água oxigenada, sabão de álcool, um produto que clareia. E nós pegamos essa roupa e nós colocamos ela de molho ali um tempo. Demanda tempo. Não dá para passar roupa na água e ela ficou branca. Não. Nós colocamos ela ali de molho num processo. Depois nós pegamos essa roupa e nós esfregamos. Não clareou, não limpou, não saiu a sujeira. Nós pegamos a escova e escovamos. Quem já pegou roupa e bateu no batedor? Tinha uma tábua assim, e a gente pegava a roupa e batia ela no batedor para desencardir, para sair a sujeira. Eu já fiz. E já vi minha mãe também quarar roupa no sol. Você coloca um plástico ou uma grama, molha a roupa com sabão, com o produto que tiver, deixa ali no sol aquecendo para a sujeira desgrudar. Processo. E aí você torce. E tem gente que ferve essa roupa, coloca ela na água quente e ferve para aquela sujeira sair. Sabe o que é isso? Processo de limpeza. Processo de alvejar para ficar branco. Aí coloca essa roupa lá e deixa ela um tempo, enxágua, torce, esfrega, amassa. Ela não limpa, faz o quê? Repete o processo de novo. Tem roupa que aguenta, tem roupa que rasga, tem roupa que abre a costura, tem roupa que solta a linha, mas ela fica branca. E tem crente que Deus faz desse jeito. Coloca de molho num canto e deixa lá um tempo. Não limpou, esfrega. Bate a escova, torce, bate no batedouro. Deus faz isso, sabe para quê? Para tirar o encardido, para tirar a sujeira, para limpar
limpar. E aí tem alguém que fala, não, pastora, Jesus já veio, nós fomos lavados e remidos, estamos brancos como a neve pelo sangue do Cordeiro. Sim, aquilo que nós não podemos fazer, ele fez. Mas a nossa parte nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que tirar as mazelas do nosso corpo. Então, alvejar é o processo de embranquecer, de clarear, de tirar a sujeira. E isso aqui é Deus falando para Daniel, que no fim dos tempos, cristãos iam passar por isso. Então, já foram 2 processos, purificação e alvejado. Aí, ele segue, aí ele diz assim, ó, refinados. Além de purificado, alvejado, refinado. O que é refinado? É algo que já é fino, que passa pelo processo de refinar novamente. Refinar, tirar as impurezas. Eita Jesus! 3 processos para tirar a mesma sujeira que temos em nós. Pecado. E aí o maior exemplo que nós temos de refinado é o quê? O ouro. Para o ouro ser um material valioso, puro, para ser refinado, ele se submete, aliás, ele é submetido a um processo no fogo. Só porque não é um foguinho de fogão, é um fogo em altíssima temperatura. Então, ele é submetido a um processo tão quente que tudo aquilo que não presta é queimado. Que tudo aquilo que é ruim nele vai sendo retirado para que ele seja requintado, para que ele venha ter valor. Tudo aquilo que não presta no meio do ouro é retirado no meio do fogo. E sabe o que é isso para nós, igreja? Somos nós. Nós seremos o que? As mazelas negativas que tem sobre nós serão retiradas muitas vezes no fogo. E aí, na tradução que o pastor colocou aqui, fala o quê? Que vai ser o quê? Forjado? Qual que é a versão? Qual que é? Provados. Então o ouro ele vai ser provado no fogo, porque aquilo que é ouro, aquilo que tem valor, vai resistir à prova. Vai resistir à purificação, mas aquilo que não presta vai ser retido, vai ser tirado e vai ser queimado e vai ser lançado no fogo. E eu refletindo sobre isso, eu falei, meu Deus, Daniel, o Senhor entregou algo sobrenatural na mão dele, talvez ele não entendeu naquele tempo, mas nós temos que entender, porque o Senhor está falando, é de cada um de nós. Então tem crente que vai passar por todos esses processos, e tem crente que não vai passar por todos, mas por algum deles nós seremos submetidos, porque nós precisamos ser limpos. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus retire de nós tudo aquilo que não presta. Nós precisamos ser uma nova criatura, sabe por quê? No reino dos céus não entra encardido, não entra amarelo, não entra impureza, não entra sujeira, não entra pecado, não entra mazela, só entra purificado, forjado, fortalecido no Espírito Santo de Deus. Lá não vai entrar dessa forma. Então nós precisamos passar por esse processo, independente do nosso querer ou não. Então esse processo para que nós venhamos habitar no céu. Aí lá no comecinho do versículo 10 ele diz assim, ó, muitos serão purificados. A Bíblia está dizendo que não serão todos. Não serão todos cristãos. Seriam muitos. Jesus veio para que todos pudessem alcançar a graça, mas nem todos vão acessar a graça da salvação. Mas não é porque Jesus não quer, é porque tem direito de escolha. Então, aqui o homem vestido de linho falou para Daniel, Daniel, muitos vão ser purificados, alvejados e refinados, mas não serão todos. Porque Deus respeita a nossa escolha. Deus respeita. Ele não vai nos forçar a nada. Ele nos dá o livre arbítrio. E aí ele diz o seguinte, ó. Mas nenhum ímpio levará isso em consideração. Mas o sábio sim.
quer dizer, aquele que tem sabedoria vai entender o processo de Deus e vai aceitar ser limpo, ser purificado, passar pelo processo para que possa alcançar a graça. Mas os ímpios não aceitarão e não levarão isso em consideração. Os ímpios não vão querer. Eles não vão aceitar passar por esse processo. E aí nós começamos a questionar, meu Deus, mas quem são os ímpios? Quem são os ímpios? Será que os ímpios são todo o povo que está no mundo? Que não vai aceitar passar por essas qualificações para alcançar o reino dos céus? A gente pensa que os ímpios é o povo do mundo. Negativo. Tem ímpio dentro da igreja achando que é crente. E aí, a Bíblia diz o que para nós? Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Examine, pois, o homem a si mesmo. Porque o nosso problema, eu já ministrei aqui várias vezes, é examinar o outro. Nós precisamos examinar a nós mesmos. E quem são os ímpios? Tá, os ímpios, eles vão ouvir sobre Deus. Eles vão ver as maravilhas de Deus diante dos olhos deles, mas eles não vão crer. Lá no deserto tinha ímpio, que viu a nuvem, que viu a coluna de fogo, que viu as maravilhas de Deus, mas que decidiram não crer. Não porque o Senhor não quis, mas porque decidiu não crer. E os ímpios, eles são dessa forma, eles não se submetem às qualificações de Deus para alcançar a salvação. Então, são aqueles que vivem na oposição a Deus e a sua justiça. Tudo que Deus fala, eles questionam. São ímpios, são perversos, são entregues à iniquidade, não aceitam correção e direção bíblica, são desobedientes, questionadores, murmuradores e o pior de tudo, criticam e debocham de quem crê em Deus e serve. Esses são os ímpios. Eles não acreditam em oração. Eles não acreditam em milagres. Eles não acreditam em jejum. Eles não acreditam em propósito. Eles não são ateus. Eles acreditam em Deus. Eles sabem que Deus existe. Eles só não acreditam nos feitos do Senhor aqui na terra. Eles não acreditam. Eles Senhor. Eles fazem a sua própria vontade e corrompe e tenta arrastar pessoas para fazer da mesma forma que eles. São os ímpios. Por isso que Deus vem falando para Daniel aqui, ó. Os ímpios não aceitarão e não levarão isso em consideração. Pode falar o dia inteiro na cabeça de um ímpio. Ele não vai acreditar nos milagres e no mover de Deus nas nossas vidas. Eles podem ver, mas eles não vão levar em consideração. Mas os sábios sim, porque falta neles o quê? Sabedoria, libertação. Nós não estamos fazendo uma divisão de classe de pessoa. Nós estamos dizendo que existem as pessoas que têm esse comportamento. Ainda mais. São pessoas que vivem em rebelião contra as coisas de Deus. Gente, contra tudo que Deus faz. Eles desrespeitam mandamentos, quebram princípios. São incrédulos e questionam tudo. E não querem mudar a sua vida. Desrespeita mandamento. Honrar pai e mãe. Não adulterar, eles não respeitam adultério. Eles vão adulterar. Não roubar. Só que Jesus veio, porque aqui nós estamos falando do Antigo Testamento. Então lá em Êxodo 20 nós falamos sobre os 10 mandamentos. Só porque aqui no Novo Testamento Jesus veio e diz o seguinte: 2 grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então os ímpios, eles não colocam a Deus como prioridade na sua vida. Eles não amam a Deus sobre todas as coisas. E eles não amam o próximo como a si mesmo. Esse é o comportamento de um ímpio. E aí eles quebram esse princípio a partir do momento em que eles não elegem o Senhor como prioridade na sua vida. Só que nós não estamos aqui para julgar a conduta dos ímpios. Nós estamos aqui para examinar se nós não somos uns desses ímpios que está dentro da igreja achando que é crente.
Nós estamos aqui para olhar para dentro de nós e falar: será que eu estou questionando as coisas de Deus? Será que eu estou rebeliando contra as coisas de Deus? Será que eu estou indo contra os princípios bíblicos e quebrando o mandamento maior que o Senhor colocou? Será que eu estou aceitando o processo de refinamento, de ser alvejado e de ser purificado para alcançar a glória com o Senhor? Nós estamos falando sobre nós. Refletindo, porque a Bíblia diz o seguinte: após a segunda vinda de Cristo, os justos, que são os sábios, que passarão pelos processos, serão levados ao céu para estar com o Senhor para sempre. Aqueles que se submetem ao processo, está em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Os vivos serão arrebatados com o Senhor Jesus, e os mortos ressuscitarão em corpo de glória com o Senhor Jesus. Os ímpios vivos serão levados à condenação, e os mortos ressuscitarão para a condenação. João 5, 28, 29. Então, o Senhor falando com Daniel, e aí ele fecha aqui no versículo número 13, da seguinte forma, falando para Daniel. Depois que ele explica tudo isso para Daniel, e diz para Daniel: Daniel, vai ser assim, 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 dessa forma, deixando registrado para nós. Gente, Deus é bom demais para essa geração nossa. O pessoal do Antigo Testamento não sabia que isso aqui ia acontecer, não. Para eles era mais difícil do que para nós. Nós temos todas as informações, nós temos a Bíblia completa nas nossas mãos, a gente só tem que seguir. Eles não tinham. E aí, o homem vestido de linho diz assim para Daniel: quanto a você, está falando para Daniel, porque Daniel queria saber. E aí, como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Jesus está dizendo para mim e para você: não para. Quanto a você, Renata, segue o seu caminho até o fim. Eu te coloquei para fazer algo e você vai fazer. Quanto a cada um de nós, segue o seu caminho até o fim. Você descansará. Então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Aquele homem falou para Daniel: Daniel, você vai morrer, tá? Segue o seu caminho fazendo o que você tem que fazer. Faz o que é certo. Você vai morrer, mas aí no dia certo, quando eu retornar, você ressuscitará em corpo de glória comigo e receberá a herança que eu estou te prometendo. Só porque não vai ser agora que eu vou te entregar. Porque nós ficamos muito preocupados quando é que essa hora chega. Nós não temos que preocupar que hora, que dia. Nós temos só que fazer. E aí o homem de linho que faz referência a Jesus diz para ele: Daniel, não para o processo. Persevera. Ele está dizendo que para nós alcançarmos a glória inclui resistência e perseverança. Porque nós vamos passar por esses processos, porque lá no céu, como já foi dito, não entra as sujeiras, as impurezas, as mazelas, as falhas, os erros, os pecados, os comportamentos. Então isso tudo vai ter que ficar aqui. Nós precisamos ser purificados aqui. E às vezes nós estamos passando por algum processo e a gente pensa: meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Porque do jeito que você está, você não sobe. Porque do jeito que eu e você fazemos, nós não vamos. Então nós vamos ter que passar pelo processo, sim. Sermos forjados, sermos lapidados para termos valor. E tudo aquilo que não presta vai ter que ficar para que nós possamos subir. Então às vezes a gente fica questionando Deus. Meu Deus, mas eu estou sofrendo tantos ataques, eu estou passando por tantas dificuldades, são tantas lutas, são tantas situações. Que bom que nós estamos passando, porque a palavra diz que os ímpios, eles não levam isso em consideração. Então, para eles, se estiverem passando ou não, para eles não faz diferença, eles não entendem. Eu estou passando por um processo para purificação, eles não entendem isso. Eles acham que Deus está só pesando a mão deles, pesando a mão neles. Então, quando nós entendemos: meu Deus, está tendo levante, está tendo estratégia do inimigo,
Está tendo armadilha, está tendo laço do passarinheiro, está tendo situações sobre mim, mas o Senhor está me livrando, porque Ele está comigo no processo. Ele é que está me forjando. Eu sou a roupa que Ele está alvejando. Ele é que está alvejando. Ele é que está purificando. Ele é que está forjando no fogo, para além de termos resistência, ser queimado em nós tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que não procede da parte de Deus. Então nós precisamos passar por esse processo. Quando eu estava em casa, meditando nessa palavra, Deus falou muito forte comigo. E eu falei, Senhor, se nós estamos passando por esse processo, é porque o Senhor ainda está nos dando a possibilidade da salvação. Porque quando nós lemos a Bíblia, o Senhor, Ele entrega. Ele deixa nós a nós mesmos quando Ele não nos dá a possibilidade da salvação. Só que o Senhor Jesus, Ele morreu para que todos nós pudéssemos alcançar a salvação. Só que nós temos que fazer a nossa parte. E o nosso convite essa noite, o convite do Senhor para nós essa noite, é que nós venhamos acessar essa graça que não foi de graça. É que nós venhamos fazer a nossa parte, permitir que o Senhor venha nos moldar, nos restaurar, nos renovar, nos limpar, tirar de nós tudo aquilo que nos impede de alcançar a graça dele sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar para se colocar de pé nessa hora e nós vamos orar. A mensagem é essa, igreja, é pequena mesmo. Deus falou comigo, é desse tamanho. É rápido, prático e assertivo. Então nós vamos nessa hora orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor para que Ele venha limpar as nossas vestes, para que nós venhamos ficar alvos como a neve, para que nós venhamos ser purificados, para que nós venhamos ser forjados, mas que seja por Ele, pela mão dEle, no processo dEle nas nossas vidas, para nós alcançarmos a graça com Ele em nome de Jesus. Nós vamos iniciar pedindo perdão ao Senhor pelos nossos erros. Nós vamos iniciar pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas. Nós vamos iniciar falando para o Senhor, Deus, nós entendemos que nós necessitamos, e nós não somos ímpios, nós somos sábios. E a sabedoria vem do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Mas na mão de Deus, a gente passa pelo processo, unidos em Cristo Jesus, amém? Vamos para casa. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, eu quero só agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela misericórdia, o Senhor tem testificado cada um de nós, Pai. A forma que o Senhor tem tratado os seus filhos, a forma que o Senhor tem nos purificado, nos embranquecido, a forma que o Senhor tem nos provado, Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê estratégia, para que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que tem sido ministrado no nosso coração, Pai. Que nós possamos ter a sabedoria de entender, Pai, que nós estamos sendo purificados, provados pelo Senhor, Pai, para que um dia possamos ser aprovados, Pai. Pai, nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, para caminhar nos Teus santos caminhos, Pai. Eu te peço, Pai, continua a nos guiar, continua a nos confrontar com a Tua palavra, Pai. Continua, Senhor, a nos guiar, nos direcionar pelos caminhos santos do Senhor, Pai. Oh, Deus Santo, Deus amado, nós sabemos, Pai, que da mesma forma que o Senhor nos prova, o Senhor também traz sobre nós o bálsamo, Pai. O bálsamo do Senhor que nos cura, nos limpa, o bálsamo do Senhor que nos purifica. Oh, Senhor, vai transformando o nosso coração, vai transformando as nossas mentes, Pai, para que cada vez mais nós possamos ser honestos conosco mesmo, Pai. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, cada vez mais, Pai, ser cristãos, Pai, cristãos verdadeiros, cristãos obedientes, cristãos que vivem realmente a palavra do Senhor, Pai. Traz sobre nós, Pai, a direção do Teu Santo Espírito, Pai. Oh, Deus amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, visita, Pai, cada lar, cada família aqui representada, Pai, cada coração aqui agora vai ser tocado pelo Senhor, Pai querido. Oh, Senhor, vai de encontro também aqueles que não estão aqui, Pai. Vai de encontro as necessidades de cada um dos Teus filhos, Pai. Traz sobre eles, Pai, o refrigério do Senhor, a direção do Senhor, Pai. Oh, Deus Santo, Deus amado, guarda-nos, Pai.
Livra-nos, ó Pai, das influências negativas, Pai. E aqueles que vierem sobre nós, sobre lá nos nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver, Pai, para que nós possamos lutar pelo Teu santo nome, Pai, fazendo a Tua vontade, Pai, caminhando de acordo com o desejo do Senhor. Oh, Senhor, direciona nossas vidas, direciona o nosso lar, direciona a nossa família. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos creem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.